dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um episódio do Linha de Três. Hoje é um episódio especial. Vamos falar um pouco de finanças, dos valores das franquias, enfim, do crescimento do basquete no Brasil. E estamos com um especialista, o Amir, está aqui conosco. E eu já agradeço desde já, Amir, pela tua disponibilidade e generosidade de nos dar o prazer da tua presença aqui para falar conosco por um tempinho sobre a NBA, uma coisa que a gente gosta bastante, e a gente está fazendo nesse ano uma temporada inteira da NBA, falando de todas as franquias, e agora nas finais, que também é muito importante, e falando do crescimento da NBA no Brasil, né, que é enorme. Um abraço e obrigado, viu? Obrigado pelo convite, para mim é um prazer, eu gosto muito de basquete, acompanho muito basquete, venho falando do basquete para os meus clientes, né, o basquete crescendo muito no Brasil, o Brasil se transforma num país importante, né, para que marcas comecem a olhar para a modalidade, né, não só porque tem uma Olimpíada ou porque tem um jogo importante, mas como construção de marca, como a gente fala também para outros esportes. E, particularmente, a NBA, que eu tenho conseguido analisar os dados, e é, sem sombra de dúvida, a liga mais disruptiva no esporte mundial. Ela fatura menos que a NFL, podemos dizer que ela fatura pouco menos da metade, mas ela é muito mais disruptiva. Então, ela primeiro dá o passo e depois, por exemplo, o NFL acaba copiando ou até se inspirando. Então, isso para mim é muito importante porque não é o mais rico, mas o mais criativo, o mais inovador. Sim, e são várias ações, né, da liga, né, que vai além da quadra, né. Eu acho que isso diferencia a NBA das outras ligas americanas também, né. É uma das coisas que eu sempre cito quando você fala de basquete, e eu jogo muito basquete nos parques, e o perfil do cara que joga basquete é um cara de periferia, é um cara que gosta de rap. Então, o hip hop, a cultura hip hop, aí o grafite, as tatuagens, a própria essa visão urbana, né, que o basquete tem dos Estados Unidos, mas você pode ver que a própria FIBA já está mudando a linguagem também para uma linguagem mais contemporânea, né, que é ligada assim, a esse jovem urbano, que é bem esse consumidor, na minha opinião, que vem surgindo, né, de forma muito forte, que é esse jovem que não se vê mais no futebol, por qualquer motivo, que é um gamer, mas que vê na NBA por conta, né, do extra-quadro, inclusive. Né? Às vezes o cara nem é tão louco pro basquete, mas ele acaba se apaixonando pela modalidade, por tudo que a modalidade representa, os jogadores muito engajados, né, no seu ativismo. Então, eu acho que tem muita coisa além da quadra, sem falar na qualidade do espetáculo, falando do jogo em si, não só do entretenimento. Você pode perceber que qualquer time de NBA hoje pratica um esporte de altíssimo nível. Então, você vê os jogos com muita qualidade. Então, isso também angariou muitos fãs, que o fã não quer aquele jogo de que vai ser no futebol 5-0 todo final de semana, não. Claro que nós sabemos que nem temos as finais, você sabe que um time é melhor que o outro, mas você vai lá e um Boston vai lá e faz o seu jogo e ganha, e mostra que não é só o dinheiro ou o time mais estrelar que vai fazer a diferença, porque tem muitos fatores que envolvem o basquete, diferente do futebol, de outros esportes, que pode fazer com que em décimos de segundo tudo seja alterado. Então, para o mundo dos negócios, essa emoção toda que o basquete gera, para mim, em termos práticos, poucos esportes no mundo oferecem. E aí, Luiz? Amir, eu tô extasiado assim, de te ouvir. Eu sou teu fã desde sempre. Eu te conheci lá em 2009, num curso da Perestroika, do Kickoff, que tu deste uma palestra que, assim, quebrou a cabeça, assim, tipo, cara, mudou completamente a minha visão do futebol na época. Enfim, sou teu fã e desde sempre admiro muito teu trabalho. Sabe que me chamou a atenção? Eu que agradeço. Sabe que me chamou a atenção a tua fala a respeito da questão do basquete como cultura, né? Da cultura hip hop, da tatuagem, do rap, etc. Que é uma coisa que é muito próxima também do basqueteiro brasileiro, né? Mas o basquete no Brasil, ele tem uma cultura diferente. Ele tem uma cultura de clube social. Tu vê, joga lá o Paulistano, joga o Pinheiros. Aqui por muito tempo foi a Sordipa, o Corinthians e Santa Cruz, os mais fortes. Como é que tu vê essa disrupção chegando no Brasil? A gente está conseguindo transformar
o basquete de modalidade de clube, de sócio de clube, em uma cultura de parque de jogador de time? Eu digo o seguinte, durante muito tempo realmente o basquete era um esporte de clube mesmo, até porque você não tinha tantas quadras, tabelas, cestas disponíveis nas cidades para você poder praticar o esporte. Então, efetivamente, se você não tivesse um clube, você não conseguia jogar. Eu acho que alguns movimentos aconteceram. O primeiro foi da própria NBA, que ela tem essa cultura, né, do basquete divertido, movimento, e isso é muito forte no basquete, né, 3x3. Então eu acho que, ao mesmo tempo que tem aquele garoto de classe AB que vai lá e compra uma camiseta da NBA, aí o pai se empolga, leva ele num parque para jogar um basquete ou vai no clube, existe aquele cara que não tem condições de comprar uma camisa. Eu sempre que eu frequento muitos parques e conversando com o pessoal, o programa do sábado, do domingo do cara é passar o dia jogando basquete no parque. Ele mora longe, ele vai de bike, ele vai com os amigos, ele marca pelo WhatsApp. E tem muitas quadrinhas, eu não sei, em Porto Alegre, em São Paulo, muitas quadrinhas espalhadas, muito mais do que antes. E eu acho que é uma tendência de crescer ainda mais. Os espaços urbanos ficaram limitados. Então, por exemplo, o futebol perdeu muito espaço, a várzea perdeu muito espaço, porque não existe espaço na cidade para você jogar, né, o futebol em grandes espaços. Enquanto que o basquete, às vezes, eu tenho uma quadrinha perto da minha casa que eu vou jogar com o pessoal, é uma quadra minúscula, é uma quadra diminuta, ocupa um espaço diminuto na cidade. Então, o basquete tem essa característica. Outra questão também, que eu acho que é importante, é uma coisa que me chama a atenção, você está numa quadra de basquete, num parque, numa periferia, e vai chegando um cara com uma caixa de som, ele não coloca outra coisa que não seja rap. A cultura rapper ela está vinculada ao basqueteiro. Então, por mais que você queira jogar basquete, sei lá, ouvindo pagode, samba, você até pode, mas não combina com esse público. Então, tem muito elemento chave, na minha opinião, para essa cultura urbana que o futebol não tem. Então, eu acho que, por exemplo, o futebol freestyle tem. Né? O futebol freestyle é um negócio legal, mas é uma coisa muito específica, muito de nicho. O basquete, é sempre bom lembrar que ele foi o segundo esporte brasileiro. Hoje ele volta a crescer, ele encosta no vôlei, ainda está atrás do vôlei, mas o vôlei teve seu boom também para performance, não tem como discutir a importância do vôlei como esporte, mas é óbvio que o basquete é parte do nosso DNA. Tanto é verdade que na hora que a NBA vem e descarrega um caminhão de estratégias para dentro do nosso mercado, o mercado responde automaticamente. Então, não é inventar, né, um esporte novo para uma população que nem está acontecendo com o futebol americano, que também é uma realidade. Mas os dados que o Google publicou é que o interesse pelo basquete na pandemia aumentou em 90%. Quer dizer, é muito difícil você ter um esporte que cresça tanto. Então, teve um lado pandêmico, das pessoas buscarem um certo isolamento, e o basquete permite, né, como outros esportes, como o beach tênis também acabou explodindo, mas tem também a cultura muito forte da transmissão dos jogos da NBA. Então, hoje, o NBA League Pass, você paga quanto? R$ 25 por mês? Você assina, né, pela Vivo, por exemplo. Então, me parece que é muito fácil a gente somar essa cultura urbana, do hip hop, da música e das artes, né? Porque eu sempre falo muito para a questão da escola pública. Imagina o basquete com essa cultura do hip hop, levando essa garotada a praticar esporte e fazer sua arte. Porque às vezes um garoto não joga basquete, mas está lá envolvido por conta dessa cultura agregadora que a modalidade tem. Então eu acho que vem do clube, mas a população de classe média baixa, que é muito parecido com os estudos que eu vi na Inglaterra, o inglês tradicional gosta de futebol, rugby, e o inglês working class, o imigrante, o cara que está mais isolado, né, da sociedade, ele é basqueteiro, está nas periferias jogando basquete. Então eu acho que é uma cultura mundial que tem muito valor, na minha opinião, quando a gente traz isso para o mundo do marketing. Show. Vai, Vicente. Eu também quero agradecer a presença do Amir aí, que é uma referência para todos nós em gestão esportiva, marketing, essas análises de finanças, né? Amir, tenho acompanhado as publicações da Esportes Velho e em relação, eu quero ficar ainda no crescimento acelerado do basquete no Brasil, né, no interesse, né? Tanto vi lá que dobrou o número de participantes e hoje cerca de 50 milhões de fãs, né, de basquete no Brasil.
tu achas que tem um pouco a ver com as várias formas de se consumir o esporte? A gente tem streaming, a gente tem YouTube, voltou para a TV aberta ainda é um fator. Tu falou também da pandemia, né? E logo eu me lembrei que a NBA foi a primeira liga que conseguiu estabelecer uma bolha. Então, aquele momento que ninguém tinha nada para ver, estava rolando basquete, né? Então, quais são os elementos que preponderam nesse crescimento acelerado? E vamos falar que o Milwaukee Bucks, que nem é um clube, um time tão valioso, caiu como uma luva nesse cenário, né? Porque você vai para os parques hoje, você vê a camisa do time por conta da bolha. Quer dizer, estava todo mundo fechado em casa, foi a competição que acabou virando a referência em época de pandemia, e isso me chamou muita atenção, né? Porque o Milwaukee, que nem tem torcida, de repente vira um time porque foi o campeão da bolha, né? Então, são essas coisas do efeito pandemia. Mas, assim, o que o estudo do Google fala? Que hoje 4% dos brasileiros praticam esporte. E dados que eu tinha anteriormente do Ministério do Esporte falavam entre 1,7% e 1,9%. Quer dizer, então, está claro que houve um aumento, que o Google chamou a atenção para esse dado. E o dado que mais impressiona é o esporte enquanto exibição. Há um gap enorme entre o praticante e a audiência. No futebol, não tanto. No futebol é muito parecido. O mesmo cara que joga também assiste. Então, a minha leitura como especialista é que nós não percebemos quando saltou de 2 para 4. Mas agora estamos aqui falando disso quando pular de 4 para 8. Porque vai subir. O MMA, que nem tinha tanta tradição, por conta dos ídolos, subiu. Então, se a gente começar a trabalhar um pouco internamente esse mercado, e esse é o meu objetivo, enquanto profissional da área, que escolheu o basquete como o segundo esporte da Esportes Velho, não à toa. Primeiro, porque eu gosto muito. Segundo, porque eu tenho, por exemplo, dentro da minha casa, a minha filha, que tem 11 anos, que desde muito cedo a gente joga basquete, 21 parado, foi o primeiro esporte que ela praticou, e ela começou a ganhar de mim de verdade, e é uma coisa louca, porque assim, o 21 parado exige técnica, não tem força, tamanho, então ela aprendeu a arremessar, e isso eu quero levar para outras crianças, eu quero poder passar isso adiante, de que antes de você jogar um vôlei, um futebol, você tem como jogar um 21 parado. E eu que não me dei conta que podia ter comprado uma cestinha de criança em casa, e ela com pouca idade já teria jogado. Então eu sinto também, todo mundo pega uma bolinha de papel e joga no lixo, joga seu basquete. Então eu acho que está faltando a gente incorporar o basquete como essa modalidade de assistir e de jogar. E nós, provavelmente todos aqui gostam muito de jogar, todo mundo sabe que não é fácil jogar basquete. São muitos elementos. É a força física, é a capacidade aeróbica, o cognitivo, você não pode andar com a bola, você depois tem que passar logo para o outro que está melhor posicionado. Então, não é um jogo que permite você não jogar sozinho. Jogar sozinho só se for arremessar. Agora, o jogo dinâmico, isso para o mundo atual, que precisa, né, de trabalho em equipe, cooperação, altruísmo. Então, o basquete, eu estudei muito as modalidades, está muito claro como é uma modalidade que você pode fazer jogo misto. A minha filha está num time de basquete, né, treinando, meninos e meninas, porque nessa faixa etária de 11 anos não tem tanta diferença. Ela, por exemplo, é mais alta que alguns meninos, então isso lá na frente vai fazer a diferença. Porque eu sinto também que isso é uma cultura muito positiva para as meninas, porque é um esporte muito praticado por mulheres no mundo todo. A própria WNBA, eu tenho alguns dados que eu vou publicar mais para frente, tem até mais engajamento da torcida com patrocinadores do que a própria NBA, porque a WNBA, como esporte feminino em geral, trabalha muito com a questão do ativismo, né? A mulher se sente parte e torce para o time da outra, também porque sabe que é um esporte feminino que está crescendo. Então ainda tem essa questão muito bonita, né, do esporte quanto modalidade para todos. Então eu vejo que o esporte no Brasil, enquanto basquete, tende a crescer, porque você tem 50 milhões de jovens, especialmente jovens, acompanhando, assinando NBA League Pass, a tendência é ele comprar uma bola de basquete, comprar uma camisa, comprar um tênis e ir jogar, porque assim, diferente do futebol, o basquete, você precisa de um pedaço muito pequeno de terra e a sua cesta. É só pegar o modelo americano, que todo quintal tem uma tabela, né? Não tem uma quadra, mas tem uma tabela. Então eu acredito muito, eu fico mapeando perto, né, na minha região onde eu moro, onde estão as quadrinhas, muitas quadras estão deterioradas, tem muito espaço, na minha opinião, para você fazer ações comunitárias, educar as pessoas para não danificar as quadras, porque ela vai ser usada pelo filho,
pelo irmão, pelo primo. Então, eu acho que também tem uma conscientização de que é um esporte da comunidade, para a comunidade, especialmente nessa parte mais pobre, né, da nossa sociedade. Para evitar que o garoto vá para o crime, você vai ter que dar alguma coisa para ele. E aí, novamente, o esporte, junto com as artes, tem o seu papel, porque também ninguém fica jogando basquete o dia inteiro, mas você pode ter uma soma de atividades que eu não vejo em outras modalidades. Então, eu acho que a grande mágica do basquete é a cultura que está por trás do basquete. Quando você vê jogadores como o LeBron James, que gastam milhões, né, com a sua própria comunidade, e ele abriu o caminho para que outros façam o mesmo, por que não aqui no Brasil? Por que não atletas de basquete comecem a crescer, porque com mais gente praticando, maior a chance de termos atletas em NBA. E esse atleta ficando rico, ele voltando à sua comunidade, entregando para ela aquilo que ele recebeu. Então eu acho que esse é o processo que o futebol não tem. Falta consciência social de muitos jogadores de futebol e sobra consciência social, na minha opinião, de jogadores de basquete. Então eu estou vendo com muito bons olhos que esse seja um processo, é lento, mas o 4-8, que eu chamo, né, sair de 4% para 8%, é um boom de faturamento, é um boom de movimentação. Basta ir nas lojas de esporte, a quantidade de produtos vinculados ao basquete, que cresceu muito. Há 5 anos você não tinha. Hoje a quantidade de bolas, tênis, roupas, e a própria cesta, né? Você tem cestas com vários preços, então eu acho que é uma tendência a gente aumentar o impacto econômico do basquete no Brasil. É bem por aí, a gente tá vendo isso aí, que nem o Vicente falou também, né? Hoje a gente tem uma transmissão pelo Gaulês, que é um fenômeno, né, de streaming, né? A gente tem a TNT transmitindo de graça, né, no YouTube. E que é um sucesso, né? E que é um sucesso. Temos tem a Band, né? A Band, ela tá transmitindo todos os jogos das finais, ela tá transmitindo, né? Ao vivo. Então, realmente. Eu até ia perguntar se tem. Vai lá, Moisés. As redes sociais da NBA, né, gente? As redes sociais da NBA, você consegue ver as melhores jogadas do jogo em câmeras que você nunca viu no futebol, né? Então, incrível. Tem uma inovação ali de transmissão, né? Parece que tem é o filho do jogador que está filmando ali embaixo da tabela, de propósito, né, para dar essa espontaneidade, mas tem um profissional, né, filmando ali embaixo das tabelas para poder fazer aquela imagem que é impressionante, né? Eu nunca vi nenhum outro esporte. Também a qualidade de transmissão, né, que é uma coisa impressionante, a qualidade, e a ideia que eles criam sempre nova, né, inovando nas transmissões mesmo, sem contar o resto. Nas transmissões da bolha, eles ainda tinham aquela câmera paralela, né, a quadra, assim, que era muito bacana, que ia correndo junto com o atleta, assim, era muito bacana. Pena que não ficou, né, porque aquela câmera lugares ali são caros, né? É bem caro. Não, mas eu ia até perguntar se tem algum dado, eu não sei se isso já tem esse dado compilado, a partir do momento que voltaram as transmissões na TV aberta no Brasil, esse aumento da popularidade ou da própria audiência, assim, da TV, no caso, na transmissão. Então, sem dúvida, esses 50 milhões nunca será TV fechada, não tem como. Então, o YouTube, eu sei que o YouTube é uma coisa muito difícil de a gente mensurar, mas o YouTube, ele atinge exatamente o garoto jovem periférico, que não tem, eventualmente, uma TV por assinatura, que não consegue assinar o NBA League Pass. Eu tô nesse aí. Ou porque não tem uma internet de qualidade, muitas vezes também não adianta você assinar o NBA League Pass e não conseguir ver, então, e o YouTube não, o YouTube ele voa, então o que acontece? O YouTube muitas vezes não consome um plano de dados, né? Então tem eu estou estudando muito porque, o que eu descobri? A América Latina, que eu trabalho muito com a América Latina, e Brasil, que é metade, né, em termos de economia do esporte da América Latina, a América Latina não tem faturamento de Europa, Estados Unidos, Ásia, mas tem engajamento superior. Os americanos estão assustados com o engajamento do torcedor brasileiro. Porque eu fui na NBA House e o cara torce para o Golden State Warriors que nem ele torce para o Corinthians ou para o Inter ou para o Grêmio. O brasileiro não sabe torcer de outro jeito. Entendeu? É isso. Então, ele incorpora o torcedor brasileiro. Paixão, né? Tem uma paixão meio louca, né? Uma coisa que, muito similar com o europeu, né? É, muito similar com o europeu. O turco, o grego, né? O próprio espanhol, que são todos apaixonados por basquete. Os mediterrâneos, né? Tem uma paixão absurda por basquete, mas o que eu sinto é que, não indo para a TV aberta, você não atingiria isso. Tem um exemplo do futebol que é a Champions.
A Champions era muito mais forte quando eu estava em TV aberta. A própria Champions sabe disso. A UEFA sabe que ela perdeu indo para a TV fechada. Você cai brutalmente a sua audiência. Você entra numa audiência com mais renda, mas você consegue atingir milhões de consumidores. Então, o que o basquete conseguiu? Está trabalhando o seu fã de classe AB na ESPN, numa Sport TV, na própria TNT, mas percebeu que indo para o YouTube e tendo jogos em TV aberta, o volume de patrocínio, o volume de venda de camisa, porque assim, você está lá vendo aquele jogo, aí você entra na internet e vê uma camiseta, assim, tem as camisetas de jogo que são caríssimas, mas tem muita camiseta legal. Eu mesmo comprei para minha filha uma camisa, ela é fã do LeBron, comprei uma camisa do Lakers do LeBron para ela, uma camisa acessível, né? Não é uma camisa de R$600, de R$500. Então eu acho que a tendência, na minha opinião, é esses 50 milhões consumirem cada vez mais. Os vice-presidentes da NBA, pelas matérias que eu andei lendo, olharam para o Brasil e perceberam esse retorno, porque o brasileiro é consumista, mesmo que ele não possa comprar à vista, ele divide em 10 e atinge o seu objetivo de consumo, né? A gente sabe que funciona assim. E eu também vejo uma tendência das escolinhas da NBA, que já é uma realidade, né? Então, isso vai aumentar o número de praticantes, e eles sabem que aumentando o número de praticantes, aumenta o número de telespectadores. Se aumenta o número de telespectadores, aumenta o impacto do meu negócio junto aos patrocinadores. Então, tudo que os clubes brasileiros nunca fizeram, que a CBF nunca fez, a NBA veio aqui, montou seu escritório, começou a fazer. E eu comentei no Twitter, eu paguei para ir na NBA House, e foi maravilhoso, mas efetivamente eu paguei para assistir um jogo pelo telão, né? Se olhar pela a parte prática. Só que a experiência, as fotos que eu pude bater lá, tomar uma cerveja vendo o jogo, fui no fan day, levei minha filha, quer dizer, é uma experiência que nós nunca tivemos. Então, uma das questões que eu acho também que o basquete, por conta da NBA, e acho que a NBB também tem seu mérito, porque tem trabalhado bem, está sendo muito mais inovador e disruptivo que o futebol. Então, essa garotada, esses 50 milhões, se você fizer um recorte, é muito jovem de 16 a 30 anos. E essa garotada está muito conectada com essas inovações que a NBA está criando. Então, enquanto todo mundo foi emitir NFT num parceiro, ela criou seu próprio canal de NFT. Quando todo mundo foi vendendo seus conteúdos para o streaming, ela criou seu próprio streaming. Então, temos que respeitar, porque ela ensina, e ela ensina muito bem, né, o que fazer, e ela está criando um grande mercado consumidor de basquete que ela não vai conseguir atender. A NBA não vai poder estar em todos os parques, em todas as periferias, em todas as escolas. Então, na minha opinião, vendo, né, de fora, o trabalho que a NBA fez, eu até tenho contato com eles, tenho conversado com eles vão trabalhar para a NBA. E aí o mercado brasileiro pode se abrir, como aconteceu em várias ondas, né, com vários esportes, o caso do Google, acho que foi o mais emblemático, que a gente pode virar potência no basquete graças à NBA. Porque, assim, se minha filha está numa escolinha e se outros filhos estão nas escolinhas, o que tem de acontecer quando surgir realmente um talento, um menino que seja muito talentoso, com boa envergadura, vai para um clube. Então, o modelo de clube começa a ser alimentado pelas escolinhas, porque a escolinha é mais democrática, não precisa ser sócio do clube para poder jogar. Qualquer pessoa pode se matricular. Então, eu acho que é uma tendência aumentar o número de fãs de basquete no Brasil. Vai, Luiz. Sabe que eu estava te ouvindo e lembrando da história do torcedor brasileiro, que é diferente, né? Lembrando da história do Tatum com a munhequeira do Kobe Bryant. É muito interessante que o fã do Celtics brasileiro ficou mais irritado que o fã do Celtics americano com aquilo. Porque o Celtics é rival dos Lakers, né? Mas o americano tá ok. Tudo bem, mas o brasileiro ficou possesso. Tu olhava na hora os perfis dos torcedores do Celtics brasileiros e os perfis dos torcedores do Celtics americanos, era completamente diferente a coisa. Um dizendo, meu Deus, olha só que absurdo, ele vestiu a munhequeira do rival, e o outro não estava nem aí. Se ele fizesse a quantidade de cestas necessária, beleza. Então, realmente, o brasileiro não sabe torcer de outra forma. E eu acho que o americano, ele vai lá torcer pro time dele, mas, por exemplo, ele torce pro Boston Celtics, e de repente o Curry começa a comer a bola, ele tá bravo, mas ao mesmo tempo ele tá, pô, eu tô vendo o Curry jogar e comer a bola. Tem uma mistura. Batendo palma.
Nós não somos assim, a gente tem dificuldade de reconhecer o mérito do adversário, né? Eu acho que o basquete, por ser uma coisa meio show business também, quantas vezes você não vê, né? A torcida sai de lá cabisbaixa, triste, mas satisfeita pelo entretenimento que ela recebeu. Né? Mas o que eu ia te perguntar, sabe que eu achei muito interessante o teu ponto a respeito da estratégia da NBA, assim. Vamos para as escolinhas, tá? Que era o que tu tinha citado antes. Aqui em Porto Alegre tem um lugar chamado Dunk Park. Eles têm uma escolinha da NBA. A escolinha da NBA, para o meu filho de 9 anos aprender basquete, ela é mais barata do que qualquer escolinha de futebol. Sabe? Ela tem um preço mais acessível. Eu fiquei chocado quando eu vi. Tipo, meu Deus, ele pode aprender com um técnico formado pela NBA num valor mais acessível do que numa escolinha do Inter e uma escolinha do Grêmio. E a gente tá vendo no esporte, no geral brasileiro, não apenas no futebol, o futebol ele é o mais claro em relação a isso, o que a gente chama de elitização. A gente coloca o torcedor que paga mais caro e azar, a gente não quer nem saber do outro. A gente faz aqui o nosso trabalho para o sócio, faz aqui o trabalho para o torcedor que paga o Premier, não quer saber do resto. Como convencer o cara do dinheiro, Amir? Que não é só o cara do dinheiro que entrega para ele o awareness, que entrega para ele a reputação, sabe? Porque eu consigo entender para nós aqui a gente não é investidor, sabe? Aqui a gente vai opinar a respeito disso. Mas tu, Amir, tu trabalha com gente que tem dinheiro, que o cara que tá lá é dono de um clube e pensa, cara, por que eu vou trabalhar para botar para uma liga brasileira, para trabalhar com escolinha na periferia, para trabalhar com comunidade? Para quê? O cara não vai me dar retorno. Por que eu vou trabalhar com esse cara? Como é que a gente convence essas pessoas? Então, eu vou usar os números, que é a coisa que eu acho que eu acabo provando, né? A NBA, assim como outras ligas, sofreu muito com a perda com a pandemia. Então, quando você olha os números da pandemia, a NBA, porque ela vive de ginásios lotados, então fechou o ginásio, perdas brutais. Então ela cai, por exemplo, em um faturamento de quase 9 bi para 6,4 bi. Então, só para ter uma ideia, o Golden State Warriors, que faturava 440 milhões de dólares antes da pandemia, caiu para 258 milhões de dólares. Quer dizer, uma perda pesada. Podemos falar de vários outros exemplos, né? O próprio Boston também, e muitos outros sofreram. Agora, a grande questão é a seguinte, mesmo com tudo isso, o valuation das franquias cresceu no período de perda. Aí você fala, como é possível? Porque o patrocínio cresceu, o patrocínio da NBA, sendo uma liga muito menos valiosa em termos de valuation, é maior do que o da NFL, está pau a pau com o da NFL, então proporcionalmente é maior que o da NFL, eles estão ali com 1,5, 1,6 bi de faturamento, em plena pandemia, o patrocínio subindo, porque a marca não vai tirar. Você está na bolha, com transmissão, a marca não vai tirar aquela marca. Então, por exemplo, isso foi um ponto. E o segundo ponto, o NBA Top Shot. Então, o que acontece? O faturamento cai e o valuation sobe. Opa, eles estão no caminho certo, porque a tendência agora é voltar com o valuation crescendo junto com as novas alternativas digitais que foram criadas. Então, o que eu sinto? A NBA faz a mesma conta quando vem para o Brasil e fala: o Brasil é um país de população de baixa renda, que os clubes europeus vieram, tomaram conta, os brasileiros também estão aqui, no basquete não tem ninguém. Então eu não preciso cobrar 500, 600 por mês se eu quero criar uma base de consumo. Então a visão deles, porque eles fizeram isso em outros lugares, eles já foram para a China, já foram para o México, já foram para a Turquia, países com características, né, de baixa renda também, né, com dificuldade de consumo, e eles foram exitosos em todos esses mercados. O que eles não perceberam, eles não sabiam, porque não é a área deles, mas é a nossa, é que no período que eles resolveram investir no Brasil, foi o período com o menor interesse do brasileiro pelos seus times, pensando nos jovens, cada vez mais antenados, os millennials, com os times europeus. Então, ele já tem uma desconexão com o local, né? Então, e o Geração Z desconectado com o futebol, carente de uma modalidade. Então, o Geração Z é gamer e odeia futebol. Como é que eu faço para ele? Dou a NBA para ele. E eles responderam. Então,
o estudo que mais me impressionou foi daquela empresa Morning Consulting, nos Estados Unidos, que ela cita que o jovem brasileiro está mais conectado e interessado na NBA que o próprio jovem americano. E faz algum sentido, porque o jovem americano, ele acompanha mais futebol americano que a NBA. A NBA cresce muito entre os jovens, mas o futebol americano é tão forte que não tem como ser comparado. Então a NBA vem em segundo lugar nesse público, já passou o beisebol, tranquilo. Agora vem para o Brasil. Esse jovem não tem mais a paixão pelo futebol. Ele abraçou a NBA. Você pode perceber que tem muita gente hoje que prefere ver jogo de NBA a ver jogo de futebol. É uma realidade. E a NBA não tinha calculado isso. Ela sabia que ela ia entrar no Brasil, fazer a lição de casa, crescer nesse mercado, e o Brasil ia se tornar um mercado importante. Agora, cresceu tanto, por conta de todos esses fatores, que a Liga só quer saber de botar dinheiro no Brasil. Então faz todo sentido para a Liga ter um número enorme de garotos de baixa renda no seu projeto Junior NBA, por exemplo. Que eu fui na NBA House e fiquei muito encantado com a quantidade de jovens de baixa renda que estavam ali por conta das parcerias com o setor público, inclusive. Então, ela coloca esses garotos para consumir, dá o refrigerante para ele consumir, dá a comida para ele consumir, dá a chance dele brincar de graça, e ele volta para casa com a camisetinha da NBA, de graça. Quer dizer, que clube brasileiro fez isso? Quando a CBF fez isso? Então, é uma consciência de construção de indústria, porque nos Estados Unidos é assim que funciona. Você tem 30 times e mais a liga trabalhando em prol do seu desenvolvimento. E você vai, por exemplo, hoje para o Brasil, e você sabe que, por exemplo, aqui você tem um número enorme de consumidores, dá para você trazer um jogo da liga, dá para você trazer, por exemplo, uma escolinha, um ídolo, porque vai ter aderência. Se trouxer qualquer ídolo dessas finais, por exemplo, para fazer uma ação de marketing no Brasil, não tenho a menor dúvida, vai explodir, porque eles não eram ídolos até pouco tempo, e agora eles já são. Você pega o Tatum, talvez ninguém conhecesse ele antes das finais, agora todo mundo sabe o baita jogador que ele é, e nem vamos falar do Golden State, que parece que para cada peça do time ele tem, né, um fora de série, mas assim, o potencial disso se refere, por exemplo, nos números que eu tive acesso. Então, por exemplo, o Chicago Bulls, que por conta de tudo que a gente não precisa nem falar aqui do Michael Jordan, ele tomou conta do Brasil de um jeito que ainda hoje o Chicago Bulls é a maior torcida do Brasil. E basta ver nas ruas a quantidade de gente que usa a roupa do Chicago Bulls. É um dos poucos lugares do mundo que o Lakers não é a primeira torcida. Dados da YouGov Sports, quer dizer, um dado global. E o Golden State Warriors, que nem tinha torcida no Brasil, já é a terceira torcida. Então agora imagina, por exemplo, se o Golden State acelera o investimento no Brasil, ele passaria o Chicago Bulls, porque o Chicago Bulls tá aqui como primeiro por tudo que o Michael Jordan construiu, e eu acho que a série da Netflix acabou contribuindo para fortalecer, mas não tem uma ação localizada do Chicago Bulls no Brasil, que é o que eu falo, por exemplo, nos times europeus. Como eu combato o time europeu? Construindo uma história forte aqui no Brasil, dando experiências, envolvendo o torcedor, que só indo para a Europa para ele ter. A mesma coisa a NBA. Então, a NBA vindo para cá, ela ensina para a gente de que você tem que tratar o torcedor local. Não é só o torcedor global, essa visão de redes sociais, transmissão. Não. Eu tenho que dar uma atividade local para fortalecer o vínculo com a marca. Isso eles fazem como ninguém. Então, a grande diferença, eu acho, da NBA para as outras ligas é que ela não se importa de executar determinadas tarefas para atingir um objetivo maior no futuro. E isso, para mim, é fabuloso, porque a aula de marketing todo dia tem alguma coisa que a NBA faz que você fala, poxa, isso aqui é inovador, nossa, isso aqui ninguém nunca fez. Então, há que se valorizar esse trabalho, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para os números dos times, da liga, o crescimento, ele é o único esporte entre os esportes dos Estados Unidos que efetivamente, em todos os cantos do planeta, tem fãs. Quer dizer, o futebol americano cresceu, o hóquei, o beisebol, mas não dá para comparar com o basquete. Quer dizer, o basquete, entre todos os esportes, ele é disparado mais global. Então a NBA está apenas trazendo para si o que é do seu direito, né? E o seu mérito de ter feito. E eu acho que o mercado brasileiro tem muita oportunidade além da NBA, muito além da liga, mas até hoje, acho eu, que é a que mais soube ganhar dinheiro aqui no Brasil com o basquete. Eu vejo movimentos, né, como tu falou, inovadores, né?
da liga e alguns aspectos que eles que não é tão inovador, que parece óbvio, mas que eles fazem, né? As franquias têm que ter um ídolo. Isso aí tinha no futebol, a gente estava até conversando antes da gente entrar no ar, estava conversando com o pessoal, porque antes a gente tinha no futebol ali, o Flamengo do Zico, o Inter do Falcão, o Grêmio do Renato, e tinha o ídolo, o torcedor mais jovem, ele iria ir no estádio ver o ídolo dele. E o basquete, a NBA faz isso, ela cria os ídolos para cada franquia. Hoje o fenômeno, Ja Morant, franquia pequena, o Grizzlies, mas hoje não é. Todo mundo a menos valiosa. A menos valiosa, mas acho que vai mudar um pouco isso. Porque todo mundo quer ver o Ja Morant. Então eles fazem, esse é o trabalho do draft também, né? De colocar, de equilibrar entre as franquias, né? Ter um equilíbrio para todo mundo ter jogadores fantásticos, que nem agora o Grizzlies tem o Ja Morant. E isso falta, a gente vê no futebol. No futebol não tem. E aí que perde o interesse do jovem, né? Tu vai ver quem? É o Flamengo de quem? O Flamengo até agora, nesses últimos anos, tem o Gabigol, acho que tem esse olhar do torcedor mais jovem e tal, mas quem mais tem? Né? E aí tem essas coisas que a gente está acostumado, que nem o caso do Brooklyn Nets, que montou um verdadeiro time galáctico, né, e acabou morrendo na praia, e assim, isso acontece, mas, de novo, é um caso isolado, porque assim, todos os times da NBA têm jogadores de qualidade, e bastava ver, quando você começa a ver os confrontos de playoff, que você tem no mínimo 2, acho que um é pouco, tem no mínimo 2 caras meio midiáticos com potencial. E aí quando você fala de um Ja Morant, que é um cara, né, que joga um basquete único, né, parece que acho que não existe outro cara, né, que ele não tem uma estatura incrível, tão elevada, e o cara dá uns saltos que ninguém acredita. Então isso aqui é a história da NBA, né? Você está falando do Ja Morant, de um time menor, e não do LeBron James ou do Stephen Curry. Então, essa pluralidade de ídolos dá muita riqueza para o esporte, né? Então, aquilo que você falou muito bem, que o Brasil já teve, que a Europa do futebol tem, né? Você entra em campo e é o Messi contra o Cristiano Ronaldo, o Mbappé contra o não sei quem. Então, eu acho que a NBA, como melhor do que ninguém, soube fazer isso e trazendo até os ídolos da Europa, né? Como aconteceu no Brasil também. Mas você pega, por exemplo, o Luka Doncic, ele é uma referência hoje, ele é uma referência. Para mim, é um dos jogadores que eu, pessoalmente, né, gosto muito de ver jogar, e é um estilo completamente diferente da NBA. Ele não tem nada a ver com o estilo, por exemplo, sei lá, de um Jimmy Butler, por exemplo. É completamente diferente. Quer dizer, mas, ao mesmo tempo, tem lá 2 jogadores completamente diferentes fazendo um basquete maravilhoso. Então, eu sinto que essa é a força desse esporte. O equilíbrio. Quando o Toronto Raptors foi campeão, por exemplo, acho que isso ficou muito forte, né? O que aconteceu com aquela cidade? O que aconteceu com aquela cidade depois daquele título? O primeiro título, né, de um time canadense. E que time, né? Aquele time que estava desesperado e baita um time merecedor do título. Foram jogos incríveis. Mas assim, vamos falar a verdade. Era muito importante para a Liga o Toronto Raptors ganhar. Então, essa pluralidade, e saindo do basquete, eu cito isso no Twitter direto, o Dallas Cowboys é o time mais rico da NFL e não ganha um Super Bowl desde 96. Ou o LA Clippers. É o Knicks. É o Knicks. Ou o próprio LA Clippers, que tem um dos donos mais ricos de franquia dos não consegue ganhar. E não conseguiu chegar. Dizem que agora está investindo pesado para ganhar, mas assim, vai chegar nos confrontos e vai trombar com quem? Com o Lakers, que quer ganhar, com o Boston Celtics, ou com sei lá, com o Golden State. Então, quer ganhar, mas no meio do caminho tem mais uns 4 ou 5 no mesmo nível ou mais. Então, eu acho que também, tudo que a gente fala da NBA, que é da parte econômica, do marketing, mas tem essa base da competitividade, de que vença o melhor e vou dar o máximo de equilíbrio para que esse melhor seja alterado o tempo todo. Eu sempre cito isso em palestra. Quando o Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors repetem ano após ano as finais da NBA, a NBA não queria isso. Você não tem a menor dúvida. Embora você tivesse aqueles grandes confrontos Curry e LeBron, para a Liga não era bom. Então, quando quebrou isso, que foi o Toronto, foi maravilhoso. Então, assim, eu sinto que a bolha foi um caso à parte. O próprio PSG chegou à final da Champions, quase levou, também porque era no modelo bolha. Então, pode ser que o Milwaukee não ganhasse, mas o Milwaukee fez jogos fantásticos nesses playoffs, né, contra o Boston. Então, no final, tirando 4 ou 5 clubes que a gente sabe que
têm menos orçamento, que não são tão bons, você tem, no mínimo, uns 20 times altamente capazes, né? Então, isso é uma coisa, né? É como se tivesse 20 Grêmios, 20 Inters, 20 Corinthians, sempre disputando bem a competição. Então, eu sinto também que a estrutura econômico-financeira da Liga dá essa garantia para o telespectador de que vai começar a temporada e você não tem como dizer, cravar quem é que vai ser campeão. E isso é o maior valor que uma modalidade pode ter. Você não saber quem vai ser campeão, e nós que somos basqueteiros, né, não saber quem vai ganhar faltando 10 segundos. Isso, então, é o maior valor que esse esporte pode ter. É verdade. Eu queria... Vai então, vai, Moisés. Vai, Moisés. Não. Tem alguma pergunta, Vicente? Não, depois o Vicente vai tudo. Vai, Moisés, vai, depois eu vou. Tá, não, eu queria pegar aquela parte que a gente estava falando do marketing ali de alguns atletas e tal, que a Liga usa. A gente tem aí os últimos MVPs são europeus, né? Atletas europeus. E talvez 3 dos grandes jogadores hoje da Liga sejam Doncic, Jokic e o Giannis, né? Como que a Liga ela usa esse marketing na Europa? Porque o basquete europeu ele é muito forte já em si, e também tem essa questão de clubes e tal, né? A Liga como que ela forte, usa? Como que ela usa o marketing, no caso, para atrair o público para assistir a NBA, no caso, e não só ficar nas ligas regionais deles? Não, sem dúvida. O que está muito claro é que, assim, quando um europeu se destaca, caso do Luka Doncic, teve também outros jogadores que vieram ou até saíram da Argentina, acabaram indo para a Europa e depois acabaram indo para a NBA, que são 2 escolas mais desenvolvidas do que a nossa, né? Então, sai da Argentina, joga no Real Madrid, do Real Madrid vai para um time da NBA, é um movimento comum, então vale também para a Sérvia, ou de uma Turquia, ou da Espanha, né? O Pau Gasol, acho que talvez seja o que mais represente isso. E o próprio filme do Adam Sandler, que está na Netflix, que eu falo que, nem quero soltar nenhum spoiler, mas assim, eu tenho usado já em algumas reuniões de que é uma quebra de paradigma. Esse filme é uma quebra de paradigma. Você tem os jogadores participando como atores, contando a sua própria história. E eu vendo o filme e falo assim, claro, como que você vai ter um ator enterrando com aquela qualidade? Não, é mais fácil ensinar artes cênicas para um jogador de basquete, né? Porque você não tem como encontrar um ator daquela envergadura jogando tão bem. Então, para mim, ele marca um novo rumo, né, que é o tipo de conteúdo que vai ser produzido. E aí, trazendo para o basquete, ele passava mais tempo na Europa do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos já está tomado de olheiros, né? Os caras já sabem onde estão. Eu já vi documentários que Nike, Adidas, vão naqueles campeonatos de garotos de 12 anos, já assinam um contrato com a família, com 12 anos, já vê que ali é o futuro craque. Europa não. A Europa é um Eldorado ainda de oportunidades. Então, o filme apenas ressalta isso, mas, na minha opinião, o basquete europeu tem muito espaço na NBA, né? Você pega esses nomes que eu citei e outros, eles diversificam o estilo de jogo. Para mim, o Luka Doncic é um pouco assustador, porque é um cara que virou líder do time, né? Passa tudo por ele. Ele nem é americano, ele tem uma outra pegada, né? Tem outro estilo de jogo. Mas ele é diferenciado demais mesmo, porque com 16 anos ele estava sendo eleito lá MVP, né? De final e tal. É impressionante, né? É impressionante. E ele joga um basquete que, de alguma maneira, se assemelha mais ao que nós estamos acostumados, que é um basquete um pouco mais técnico, menos veloz, e ele está dando conta do recado. Então, ele abriu o mercado, possivelmente, para que mais jogadores vão fazer isso, como aconteceu com o Pau Gasol. Ao mesmo tempo que, na hora que o Pau Gasol chega na Liga, 46 milhões de espanhóis que já eram apaixonados por basquete, que já consumiam NBA, vão se conectar de madrugada para ver os jogos do craque. Então, assim como aconteceu no Brasil, com alguns jogadores brasileiros também, e você motiva, mas o que está acontecendo, que aconteceu com o Messi, com o Cristiano, com outros atletas, é que o cara já não tem mais aquela coisa de nacional. Então, é meu ídolo nacional, ele é transnacional, né? O ídolo, o cara torce pro Luka Doncic não porque é do meu país de origem, mas porque ele joga do jeito que eu gosto, ou porque ele é raçudo, ou porque ele é muito craque. Então eu também estou percebendo no basquete uma mudança, onde o cara começa a torcer pro time por um ídolo que não tem nenhuma relação com a sua nacionalidade, né? Então eu acho que o Antetokounmpo, por exemplo, é o maior exemplo de todos, um cara que imarcável, a garotada se impressiona, deve ser craque no PlayStation, né? Deve ser super bom no PlayStation. E aí, meu amigo, ele vira ídolo de um cara que nem sabe se direito falar o nome dele. Então eu também sinto
que o que está acontecendo, e o basquete prova isso, que nem o LeBron. O LeBron, no auge da pandemia, que o LeBron é um caso à parte também, né? Óbvio, ele é um cara muito fora da curva, mas o LeBron, durante a bolha, que deu uma acalmada no futebol aqui, segundo o Google, teve o mesmo índice de buscas do Gabigol. Por quê? Porque a NBA equivale a um Flamengo. Se são 50 milhões de fãs, é maior que o Flamengo. É uma loucura. Nós estamos falando de um esporte que até pouco tempo representava 2% da prática esportiva dos brasileiros. Por isso que eu estou muito animado, porque assim, está crescendo em todas as frentes e está crescendo num ponto que eu acho que é muito legal, que é o entretenimento. Então, quando você vai numa NBA House e vê 2.000 pessoas ali só pelo prazer de estar ali, de sentir aquela emoção, imagina então quando a gente criar esse ambiente dentro das arenas, porque eu acho que a NBB tem um espaço ainda para crescer muito no basquete e entretenimento, que eles estão investindo dentro da sua possibilidade, mas por quê? Pega um domingão, eu quero ter uma experiência de basquete, infelizmente a NBA não está aqui. A NBB vai ter que entregar, como acontece hoje, nas minhas análises, com o futebol brasileiro versus europeu. Se um time brasileiro entregasse um entretenimento de qualidade, o torcedor, ainda que torcesse para um Barça, para o Real Madrid, ia falar, não, domingão eu vou lá no Beira-Rio, porque a experiência é tão incrível, é tão divertido, que é muito melhor do que ir para, sei lá, no clube, ou ficar em casa, ou ir num parque. Então eu também sinto que um dos meus objetivos enquanto profissional de marketing esportivo é usar o basquete como uma referência para a iniciação esportiva, que é um dos objetivos, né, do meu trabalho, mas principalmente beber na fonte da NBA, porque o basquete é NBA, é quase que uma coisa, é simbiose, né? Basquete é NBA, porque claro que a FIBA é importante, você tem a Eurobasket, mas não dá para comparar com a NBA. Então a NBA tem que, de alguma maneira, influenciar positivamente os outros basquetes. A própria FIBA, com o campeonato 3x3, que eu vi um vídeo, já tem uma linguagem de hip hop no meio da cidade, aquela coisa tipo meio gladiadores jogando basquete, que é bem a pegada, né, do 3x3. Isso é uma coisa nova que a FIBA vem usufruindo, né, dessa linguagem. Então eu também sinto que cedo ou tarde isso vai acontecer no Brasil, porque essa linguagem 3x3 é a linguagem muito mais da periferia do que do clube. O cara do clube, de repente, não está acostumado a botar uma caixa de som e ficar ouvindo rap o dia inteiro e jogar 18 partidas de basquete numa tarde, né? Então, eu sinto que essa cultura urbana é uma coisa espontânea que vem de uma característica de quem gosta de basquete, mas que está me deixando muito animado, porque é uma cultura que eu gosto muito, eu pessoalmente, e vejo muita aderência para a marca patrocinadora. Tem a roupa, tem a música, tem o esporte, homens e mulheres, né, uma coisa super diversa, você tem públicos diferentes, você tem o negro sendo, na minha opinião, o protagonista dessa modalidade. Quando você vê, por exemplo, em alguns estados onde não tem muita população negra, você tem 10 jogadores negros na quadra e não tem um negro na arquibancada, né, uma coisa assim que me choca muito. Quando você vai para uma Miami, quando você vai, por exemplo, para Califórnia, e outros estados que têm uma população mais hispano-negra, você vê mais eclético o ginásio. Então, eu vejo para o Brasil, se você fizer uma ação hoje, você vai se surpreender com a quantidade de pessoas negras que têm uma cultura de basquete muito parecida com a do americano, mas de forma espontânea, não está imitando, é porque, na verdade, é a cultura do basquete. Então, eu vejo que as marcas que souberem transitar entre o esporte e o que ele representa, e aí vamos falar de novo, né, da questão da coletividade, da comunidade, porque você está falando de um esporte que é muito forte nas periferias, faz todo sentido que ele retroalimente também a prática esportiva desse jovem carente, que às vezes só tem um sábado ou um domingo para praticar seu esporte. E se você der esse espaço para ele, eu vejo isso, dando infraestrutura, ele ocupa e ele pratica. Então, eu acho que nós vamos ver uma revolução, ainda pouco lenta, porque o basquete ainda não atingiu um grau de massificação, mas vai atingir. E é a mesma coisa que aconteceu com o soccer nos Estados Unidos. Começa a melhorar a qualidade, começa a aumentar a exposição de mídia, começa a atrair mais patrocínio. Você pode ver a MLS, que tinha um contrato pequeno de TV, acabou de assinar um baita de um contrato gigantesco com a Apple. Quer dizer, então,
Por quê? Porque fez a sua lição de casa. E aí eu vejo novamente a NBB. A NBB, por exemplo, às vezes tem jogo no Twitch, na TV Cultura, numa ESPN, quer dizer, então ela também acho que está aprendendo com a NBA. Então, eu acho que a cultura do basquete, em termos de marketing esportivo, tem que evoluir, e quem sabe, né, esse é o meu objetivo enquanto esportes velho, que as melhores atividades de marketing ocorram, por que não, no basquete e não no futebol, já que o futebol é tão quadradinho, né, tão conservador, e o basquete vem se mostrando tão inovador. E aí a importância do Allen Iverson, né? Nessa mudança, né? Então, um cara fundamental nisso, nessa cultura, né? De trazer o hip hop, da roupa, da atitude mesmo, né? E que participou do filme, né? E que também estava lá, Deu um show no filme, diga-se de passagem. Eu sou fã dele, né, cara? Então, eu sou fã também. Ele, na verdade, é aquele cara, quando todo mundo criticava, hoje todo mundo faz o que ele faz, né? Exatamente. E ele foi quando? 25 anos antes que todo mundo, né? Por aí. Vai, Vicente. Eu quero pegar ainda esse aspecto geracional que o Amir colocou, né? Ele trouxe dados nas reportagens que ele apresenta de engajamento, por exemplo, né? Queda de 33% no Facebook e um crescimento de 157% no Instagram. Então, é muito claro esse aspecto geracional, né? E aqui no Brasil é inevitável que a gente faça o paralelo com o futebol, do quanto o futebol não consegue mais fidelizar torcedores mais jovens. E me parece, Amir, quero ver o que tu pensa sobre isso, que o papel ativo da liga em relação à competitividade, atratividade, né? A gente vê, por exemplo, a NBA. Claro, algumas dinastias ainda acontecem, mas tem restrições salariais, tem o papel do draft, tem restrições de elenco. Então, tipo, pode não ser um time de maiores... O Brooklyn teve que vender o Harden, quer dizer, ele não pode ficar com todo mundo, né? Não cabe, né, no orçamento, né, da NBA. Então, assim, às vezes são times que não têm grande torcida, mas, por exemplo, nós vamos ter um jogo, sei lá, do Memphis contra o Minnesota. Cara, eu vou ver, eu sei que tem o Jamoran e tem o Karl Anthony Towns em quadra, eu sei que o espetáculo vai ser sensacional. Né? O Edwards então, agora. O Anthony Edwards, que é um cara midiático também, de entrevistas, e fala, no filme do Adam Sandler, ele é bem protagonista, né, então eu queria ver sobre assim, o quanto a gente deixa aqui no Brasil muito a própria sorte as coisas irem acontecendo, sem um papel ativo e rápido, né, a gente vê a NBA, ela ativamente está lá nas causas sociais, está lá pensando nas regras de salário da liga para garantir uma competitividade, acontece alguma coisa, tem uma aplicação de uma multa rápida e tal, está resolvido, e o jogo segue, é tudo muito mais dinâmico. E aqui a gente tem esse sentimento de atraso, né? A coisa está sempre mais arrastada. O que eu sinto também, né, não sei se vocês concordam comigo, que, por exemplo, como exigir do futebol uma modernidade se todos que administram o futebol são arcaicos no seu modo de pensar? Total, é isso aí. E quando você vê o comissário da NBA, que não é um jovem, ele está totalmente antenado com o que está acontecendo no mundo. Quer dizer, não é uma questão etária, é uma questão de mentalidade. Você pode ter, de repente, um cara jovem com uma mentalidade super conservadora, e um cara super mais velho com uma mentalidade moderna, mas dentro dos clubes, que eu verifico ao longo da minha vida, é que você não consegue, eles são refratários ao novo. Então, o que é o refratário ao novo? É um cara conservador. O cara que não quer mudar nada, mas está tudo muito ruim, ele não quer mudar nada, porque ele tem medo, porque ele nem sabe. Por exemplo, os clubes estão desesperados para fazer sócio-torcedor, quando na verdade eles tinham que estar pensando como vender serviços digitais para o torcedor. E aí o cara de Santa Maria, que vocês conhecem bem, o cara de Santa Maria quer um serviço digital do clube dele, ele não quer ir para Porto Alegre, ele vai uma vez na vida, outra na morte, ele quer lá no dia a dia dele consumir o clube dele. E aí vamos trazer para a NBA. A NBA está te dando isso. Você quer assistir todos os jogos da NBA? 25 pila por mês. Acabou. E é isso que o futebol não entende. Vai vender um cariocão por 50 pau por mês. Enquanto a NBA está te dando toda a NBA por 25. Não faz vários conteúdos. A gente já fala... Né? A gente já fala disso aí, dos clubes criarem tipo uma transmissão no YouTube também, que fosse há quantos anos, mano? Uns 10 anos, eu acho que a gente fala. Eu escrevi um artigo sobre, aí não é da NBA, mas que a NBA está muito conectada com esse público gamer, por quê? É o cara que consome NBA e também joga game, não só game de NBA, mas esse público jovem. Quando você olha para o futebol, você não tem tantos caras jovens lá no comando. Então, voltando,
A NBA é eminentemente negra, né? O consumidor, o jogador. Várias séries que eu assisti me chamou a atenção. O diretor da Adidas para basquete, negro. O diretor da Nike para basquete, negro. O diretor da NBA, negro. Porque ele entende melhor. Ele entende como funciona a vida do consumidor. Porque, assim, é claro que o branco também gosta da NBA, mas ele tem uma preocupação muito grande de manter essa consistência, porque o jogador exige, porque o jogador de NBA, ele cobra da liga, olha, é o seguinte, eu quero seu posicionamento sobre determinadas causas, então não dá para não ser assim, né? E eu sinto, isso é maravilhoso, por quê? Porque no Brasil não é assim, porque no Brasil muitas vezes um jogador de basquete vem do clube, é um cara classe média, média alta, ele não tem essa consciência social, e isso vai mudar, porque com as escolinhas, o que vai acontecer? Porque eu vejo um basquete de qualidade desse pessoal da periferia, caras que aprenderam muitas vezes ali, na rua, né? Não teve oportunidade de ter um professor, ver na televisão, imita. Cara, isso é muito louco, porque se você canaliza isso, se você estrutura isso como indústria, isso vira um monstro. É um monstro, porque, na verdade, assim, o jovem, pelas pesquisas, acha o futebol monótono e os valores do futebol não corroboram muito com os valores do jovem. Por quê? E é muito louco que eu vou falar. O jovem, ele foi criado no game. E o game não tem roubo. Quando tem um replay, ele vê, não, errei, acertei, o juiz errou, acertou. Essa coisa subjetiva do futebol, do VAR, que o cara manipula e tal, nas ligas americanas já foi resolvido. Abre-se o microfone, o árbitro fala para o público. Foi por causa disso, toma vaia, não toma aplauso, mas é assim que é a transparência. E isso está muito ligado com os valores que o jovem respeita. O jovem não aguenta mais essa coisa de manipular resultado, de não saber a verdade dos fatos. Eu brinco que o Brasil é o único país que cria o VAR e tenta esconder, né, a imagem para o cara não poder ver. Quer dizer, o contrário do que você vê nas ligas americanas, cujo principal objetivo é entregar para o fã o que há de mais, a maior lisura, o respeito à equidade, o fair play efetivo. Então, o que eu sinto? Os caras estão se matando na quadra. Acabou o jogo, eles respiram fundo e voltam a serem cidadãos, né? Cidadãos, porque se o cara sair batendo, nós já vimos casos de jogadores que tiveram problemas na carreira por um destempero, né? Um destempero e o cara ficou marcado para toda a vida como um cara agressivo, um cara desequilibrado. Então, o que eu sinto também, às vezes? Que o que está faltando para nós, enquanto gestão de marketing esportivo, é entender o público que consome, o que não consome mais. E aí eu volto para os esportes, porque os esportes, eles estão mostrando o caminho. Então eu brinco, por exemplo, sobre comunidade. O que é comunidade? Tem as comunidades que se reúnem para ver um League of Legends, Fortnite e tal. Eu brinco, é como se o Real Madrid e o Barcelona montassem comunidades e transmitissem grátis e faturassem muito mais com venda de produtos, com engajamento com o patrocinador, do que efetivamente com o direito de transmissão. Então, olha que louco, né? É uma mudança. Eu não tenho a menor dúvida que, cedo ou tarde, teremos comunidades de clubes ou de times de basquete, como acontece nos esportes, porque o jovem de 16 anos vai chegar um dia à diretoria dessas empresas, essas ligas, e aí ele vai dizer, meu amigo, é assim que eu consumi esporte a vida toda. Assim como eu, que tenho 47 anos, vou dizer, não, eu consumi esporte porque eu fui impactado lá na educação física da escola, depois eu fui para o parque, entrei numa escola de esporte, sei lá, cada um conta a sua história, isso não existe mais. O cara muitas vezes pode nunca praticar o esporte e gastar muito mais com o esporte do que o praticante. No esportes é assim, as pesquisas mostram que o fã que vai no evento e que assiste pela internet as competições acaba gastando até mais do que o jogador, mais fanático. É muito louco, né? Porque é como você pensar que o cara que assiste na TV fatura mais para o time do que o que vai no estádio. Ué, mas quem vai no estádio é 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, então é óbvio que esses milhões são muito mais importantes. É que se criou essa cultura meio tosca de olhar para 20 mil em vez de olhar para 5 milhões, né? Então, a NBA não. A NBA não teria em jogo aqui, né? Como é que ela vai olhar para 20 mil? Ela só olha para os bilhões. E é isso que eu acho que o basquete vai ensinar,
de que você pode vender uma modalidade sem necessariamente levar esse público para dentro do ginásio, do estádio. E no caso da NBA, né, Mira, a gente vê as cifras que rolam em patrocínio, mas não é um marketing que tu se sente agredido, né? Tu olha, por exemplo, a camiseta dos times, tem lá o logo do time e tem aqui na manga, pequenininho, algum patrocínio, né? Você sabe por quê, né? Que eles eram contra patrocínio, porque eles acreditavam, vocês vão ficar tristes agora que eu vou falar, porque para quem é torcedor de futebol, isso é que nem música, que aquela camisa tem que ser vendida, dá gosto para o torcedor comprar. Então você vai comprar uma camisa do Golden State ou do Lakers, Mas é isso mesmo, do Celtics, você está comprando a camisa do Celtics, e não a camisa do patrocinador do Celtics. É isso, entendeu? Eu não quero a camiseta do Banrisul, eu quero a camiseta do meu time, né? Por exemplo, dois amigos meus que são mega experts em marketing esportivo, eu até brinco, eu falo, pô, a gente é muito louco, porque a gente fala de marketing esportivo, mas a camisa que ele mais gosta quando sai alguma camisa de algum time é sem patrocínio nenhum. Porque o especialista em marketing esportivo também entende de que aquela camisa limpa pode ser altamente valorizada para um torcedor. Ele pode ter um patrocinador e falar o seguinte, vou te dar de presente, vou tirar minha marca para você poder ter sua camisa limpa. E aí o torcedor vai falar, pô, esse patrocinador entende e eu vou ser cada vez mais fã e fiel a essa marca. Então, tem certas jogadas que o esporte permite que outras modalidades, outros setores não permitem. E eu acho que a NBA, pelo que eu estou entendendo pelos números, está dando muito resultado desses patrocinadores, porque o patrocinador só aparece aqui. O resto é ativação de marketing. E nisso eles são bons. Vou dar um exemplo do que eu vivenciei. Fui na NBA House, aí minha filha bateu no totem uma foto com o LeBron James, pegaram meu e-mail, já mandaram a foto para o meu e-mail, ok, nada demais. Fomos lá numa ação da Sadia, ficamos arremessando bola de basquete, ganhamos um produto da Sadia. Depois um outro da Ruffles, ganhamos um produto da Ruffles. Nós não gastamos nada. Nós ficamos lá brincando e ganhando produtos. Chego em casa, dia seguinte, recebo um e-mail da NBA. Olha, se você quiser fazer um filme comendo Ruffles e mandar para a gente, o seu vídeo pode participar da promoção. Olha como está cruzado. Ele teve acesso ao e-mail pelo Totem, ele me deu um salgadinho e depois falou, olha, filma você para aparecer na transmissão. Quer dizer, eu até brinquei com um amigo meu, eles não estão para brincadeira, os caras estão levando a sério. E isso é uma aula de marketing, porque, óbvio, nós estamos falando disso aqui, mas assim, eu vi de perto, por exemplo, pessoas enlouquecidas com a bola de diamante, batendo foto, jogando PlayStation, tudo no mesmo lugar. Agora imagina quando a gente construir isso de forma recorrente, porque isso é uma coisa única para um público muito específico, de São Paulo. Eu sei que tinha gente de fora de São Paulo que acabou indo a São Paulo para ir visitar, mas assim, imagina então uma arena. Espalhar, né? Uma arena em cada cidade. E aí, de novo, eu volto para a NBB. Porque o fã de basquete, ele gosta de basquete, não só do seu time. É diferente do jogador ou do torcedor de futebol, né? E aí eu vejo, se um cara chegar para vocês e falar, pô, vou te levar num jogo do Orlando Magic. Porra, mas o Orlando Magic não é meu time. Mas você não vai igual, né? Você vai falar, cara, aonde que eu vou puxar, entendeu? Então, se falar Golden State Warriors, então, você nem dorme à noite, né? Então, de ansiedade. Eu quero mostrar que, assim, isso foi construído, né? Então, todo mundo vai para os Estados Unidos, vai no jogo da NBA e volta e fala para o amigo, não, você tem que ir. Jogo de NBA, experiência única, compensa, vale a pena. Então, não é o contrário daqui, né? Quando você fala jogo de futebol, putz, é um saco, é tarde, é chato, mas eu vou porque eu sou fanático. É o contrário, você vai por fanatismo e não por amor ao entretenimento, a se divertir, a levar seu filho ou estar com seu amigo. Então, eu acho que eles dificultam cada vez mais o torcedor ir no estádio, né? Mas eu acho uma experiência. Que o basquete vai trazer essa cultura de consumo, porque a NBB Male fez isso. E o Jogo das Estrelas da NBB foi um sucesso de marketing. Então, claro que não dá para comparar, mas eu sempre volto a falar do local, porque eu falo muito do basquete local. O que é o basquete local? É o cara jogar, ele ter um ídolo local, porque assim, é muito distante você amar o Curry, amar o Messi, né? É isso. Então, meu trabalho também vai ser criar esses ídolos locais. Eu acho que tem espaço, porque se não vai ser na seleção, vai ser nessa cultura 3x3, da enterrada, dessa brincadeira um contra o outro, né? Imagina, por exemplo, dois atores famosos que adoram jogar basquete,
fazendo um filme, um jogando contra o outro, só que explode, porque tem um público que consome basquete, tem um público que consome entretenimento, e eles vão se encontrar na hora que você somar as duas coisas, que é o que a NBA faz todo dia. Quando sei lá, um Drake briga com um jogador na quadra, a NBA adora, porque está dentro do controle, né? Uma coisa controlada, não é uma coisa agressiva. Ou Spike Lee, ou Jack Nicholson, são famosos, então a gente pode construir isso. Por quê? Vai ficar todo mundo esperando para ver qual vai ser a treta do jogador tal com o jogador tal. E quantas histórias, né, de LeBron batendo boca, do Curry batendo boca, do Kevin Durant batendo boca com famosos ali e o cara vai lá e mete uma enterrada e o cara fica quieto. É assim, é uma brincadeira. Isso é conteúdo de marketing. E a NBA, ela, de alguma maneira, ela se transformou no que ela se transformou também por conta disso, né? Dessa coisa das celebridades que se tornam parte do espetáculo. E a cena do Jay-Z com o Curry rodou o mundo, né? É isso. Então, assim, de novo, dá para construir muito storytelling com o basquete que eu não consigo enxergar no futebol. Então, o que me anima, e eu falo muito, né, eu comecei agora esse trabalho de negócios do basquete, que é uma coisa que eu já venho olhando com muito detalhe, porque tem muita coisa legal para ser falada. Na Europa, por exemplo, Real Madrid e Barcelona, nos times da NBA, nos times do Brasil, você vê Franca jogando um basquete altamente competitivo. Então, dá para encontrar muita coisa positiva, e eu também acho que o futuro é periferia. Eu acho que o basquete vai se fortalecer no Brasil, porque é lá que está o grande apaixonado de basquete, o cara que joga e assiste. E esse cara tem muito valor para os patrocinadores. Passamos de 1h06 aqui, não quero estender muito, né? Teu tempo é precioso, mas vamos à última rodada de perguntas, então. Vai, Luiz. Cara, eu vou agradecer novamente, eu fico cada vez mais extasiado quando eu te ouço. Faz 11 anos que eu te ouvi pela primeira vez, mais 13 anos. E eu tô ouvindo de novo e fico extasiado de novo. E era só futebol antes, você vê, né? E era só futebol, exatamente. Vamos para Porto Alegre, tá? Que é o lugar onde a gente está. Porto Alegre tem uma história com basquete, tá? Olha só que coisa doida que eu vou dizer. O Inter é o maior campeão gaúcho de basquete ainda, e não tem um time desde 1984. A última vez que o Inter foi campeão gaúcho de basquete foi em 82, e ainda assim ele é parelho com o Corinthians, para ver como tem uma história longa com basquete, e foi absolutamente... Sempre o Corinthians, né? Sempre o Corinthians no meio do caminho. Sempre o Corinthians. O Corinthians Santa Cruz, exato. E essa história foi abandonada, não tem como dizer o contrário. Porto Alegre renegou essa história nos últimos 20 anos, não teve mais times de basquete. Vamos lá, o NBB está crescendo, o NBB atualmente tem um time em Caxias, e vem um investidor aqui, top de linha, que pensa, cara, eu vou botar uma grana para fazer um time de basquete, vou reformar uma arena, vou colocar o ginásio Tesourinha, no Gigantinho, sei lá. O que tu diria para esse cara? Eu diria para nunca se preocupar com o resultado e se preocupar com o entretenimento. Se ele conseguir entregar para o patrocinador, para o fã, para o mercado, algo que nunca foi feito, ele vai ter mais dinheiro. E tendo mais dinheiro, ele vai ser campeão. Então, qual é o grande problema? Gastar muito e não conseguir arrecadar, porque é 3, 4 mil pessoas que vão no jogo de basquete, né, no NBB. Então, não fecha a conta. Então, o que ele tem que fazer? Fechar essa conta dando resultado. Então, o resultado, na minha opinião, é um resultado de marketing, e eu focaria muito na prática esportiva. Porque o que eu aprendi? Se você pratica um esporte, você assiste esse esporte. Eu vejo pela minha relação com a minha filha, a gente não via futebol juntos. E hoje a gente vê basquete, porque ela quer ver como é que ele se movimenta, que eu pego no pé dela, ela sair da marcação, não sei o quê, aí eu vejo cenas, né, que nem uma cena que eu mostrei para ela do Curry driblando o LeBron James. Eu falei, cara, se o cara dribla o LeBron James desse jeito, você pode driblar um grandão qualquer, porque não é tamanho que faz a diferença, é habilidade, é isso. Então eu brinco muito, né, mas assim, é isso. Eu só estou falando de basquete com ela porque nós jogamos no parque. Então, é isso. E é isso que o time tem que pensar. Eu, enquanto time, tenho que ser uma máquina
de produção de consumidores da minha marca. Como é que eu faço isso? Dando entretenimento e, por que não, alimentando a prática esportiva. Então, vou dar um exemplo. Se o cara coloca ali antes do jogo uma clínica, né, como se fosse um fan day, umas tabelas, uns instrutores, algo que não é tão caro. Né, fixar umas tabelas, chamar os instrutores, chamar a garotada, fazer um trabalho legal em rede social e essa cultura. Então, o cara vai antes para o ginásio, antes do jogo, joga e depois assiste. Ele faz as duas coisas que ele gosta. Quantas pessoas não ficam loucas para jogar, estão vendo o jogo lá e falam, putz, como eu queria arremessar uma bola. Tá aqui, ó, te dou essa oportunidade. Pô, como eu queria tomar uma cerveja gelada. Tá aqui, ó, uma comida legal, uma ação legal, ganhar uns prêmios, participar de umas ações. Então, não é tão caro, mas foi o que você falou. Tem que ter um plano para alavancar o meu negócio. Então, de novo, o meu negócio não depende de cestas e gols. O meu negócio depende da estruturação que eu vou dar em termos de marketing para que ele evolua. Então, eu sei que é difícil falar isso, porque no Brasil o resultado sempre foi o único motivador do torcedor. No basquete, no futebol, no vôlei. A primeira frase que eu falei aqui do vôlei é o sucesso esportivo do vôlei. Não o sucesso mercadológico do vôlei. Demorou muito para lançar em camisas históricas, bolas, né? Era muito difícil, inclusive, você ter uma camisa de vôlei que você tivesse chance de comprar. Isso mudou, mas o Google mesmo fala, o índice de buscas do basquete é 4 vezes maior do que o índice de buscas do vôlei. E o vôlei é um esporte muito mais praticado e mais assistido que o basquete. Então isso está muito ligado também ao nível de engajamento do apaixonado por basquete. Então, se eu pegasse hoje um investidor interessado em trabalhar o basquete, a primeira coisa que eu faria era a roupagem basqueteira. Essa visão urbana, hip hop, música enterrada e entretenimento de alta qualidade. Aí você, com certeza, atrairá um número enorme de pessoas que às vezes nem torceram para o seu time, mas por todo esse aparato que você criou, se tornarão consumidores da sua marca. Moisa, Vicente, quem quer começar aí? Eu já fiz a minha totalidade. Então vai lá, Vicente. Eu tava ouvindo agora, Mirto, falar sobre isso, sobre a questão da experiência, né, de estar ali no esporte. Tava lembrando que até mesmo no futebol a gente já teve melhor nesse sentido. Eu lembro que antes a gente tinha uma preliminar, então eu chegava com meu pai lá 3 horas antes de começar o jogo, eu vi uma preliminar. Aí no intervalo do jogo tinha uns 10 lá que iam tentar dar um chute do meio campo, fazer um gol, para ganhar alguma coisa. Hoje em dia tu não tem nada, cara. Tu chega lá maltratado, é caro pra caramba, ver um jogo ruim, né? E o quanto o basquete os lanches caro e frio. Ah, não, eu nem lancho, né, velho? Eu vou ver o jogo e vou embora, não dá, não tem como. É muito triste isso, porque na verdade você tem uma infraestrutura moderna, pegar os estádios modernos, mas o software que está rodando é o mesmo da época que era, sei lá, o PC500 lá, sei lá o nome que tinha. E como, né, Amir, o basquete ele te dá a proximidade com a atividade, né? Uma quadra te deixa muito próximo, muito dentro do espetáculo, teu ídolo tá ali a pouquíssimos metros de distância, tá sentado na tua frente num banco. Então, e ninguém faz isso. Abre o microfone do treinador, você ouve tudo. Quer dizer, é tudo um mise-en-scène que foi criado para você se sentir parte do espetáculo. Exatamente. E aí eu queria te perguntar o seguinte, se tu não vê a possibilidade em relação ao basquete, a gente conseguir construir essa identificação, essa cultura com o esporte, que não tem uma ligação direta com a rivalidade, com um oponente que me afasta, né, que me exclui. Por exemplo, a gente pode ter um time numa cidade, e aquela cidade, já foi assim, aqui em Santa Cruz a gente teve, né, no Rio Grande do Sul, não necessariamente essa coisa da exclusão, mas do agrupamento de quem gosta do esporte. Eu vejo isso no futebol feminino, como eu citei, que até a menina do time contrário acaba também assistindo porque sabe a importância de dar sua audiência e crescer. Eu acho que o basquete pode ter um pouco disso e também acho que tem uma questão de entretenimento. Então, quando você vê um torcedor do Boston Celtics na arena do Golden State, ele está com um copão de cerveja, curtindo, igual se ele estivesse na casa dele. Porque não faz a menor diferença em que estrutura você está. Pô, óbvio que aquele ginásio maravilhoso do Golden State, quem não quer estar lá naquela fanfest, né, tomando uma cerveja, solzinho, São Francisco, mas assim, não faz diferença se o cara está numa cidade pequena ou numa cidade grande. Eu estou numa arena esportiva, a experiência vai ser maravilhosa. E é isso que eu acho que vai ser o grande diferencial
para o mercado brasileiro. O basquete pode trazer uma certa experiência por estar influenciado por uma liga que é a liga, como eu citei, mais disruptiva e mais inovadora, então não faz sentido, que é o que a FIBA está fazendo, Final Four. Final Four já foi uma criação, então leva todo mundo para uma cidade específica, então fomenta o turismo, o cara sai de lá, vai para um restaurante, depois no dia seguinte tem jogo, aquela coisa. Então, o que eu sinto é que a NBA influenciou, e nós não estamos sendo influenciados ainda por ela como seremos. Então, eu acho que tem muito potencial, na minha opinião, ainda, porque é tudo muito novo. Você vai num jogo de basquete hoje, raras exceções, vai ser parecido com o que era há 30 anos, não diferente do futebol. E aí eu falo, né, o brasileiro tem muita dificuldade de aprender sobre gestão de eventos. Talvez tivesse que importar um pouco de executivos da operação de... Eu acho que a operação de eventos, que é o nosso maior ponto frágil, você pode olhar em qualquer operação de eventos nos Estados Unidos, é de altíssimo nível. Então, eu também tenho uma teoria que eu acho que talvez seja a hora da gente importar executivos de operação de evento, e o cara fala, não, eu já fiz isso 100 vezes, imagina, isso aqui é uma baba, e tudo parece tão difícil, a polícia não deixa, o clube não quer, a federação não permite, não. Então vamos incorporar essa visão de fazer a coisa bem feita. E aí, de novo, o basquete tem obrigação, porque a NBA, como é a NFL, né? Se você vai falar, por exemplo, de um jogo de futebol americano no Brasil, você tem que incorporar um pouco do que aconteceu na NFL, porque o consumidor acostumado a assistir, acompanhar, então, por que não fazer a mesma coisa no Brasil? Não é copiar a NBA, mas é dar para o torcedor de basquete algo que o torcedor de futebol, de vôlei, não tem. E aí aumentará em muito o impacto da modalidade enquanto um produto de consumo e de entretenimento. Eu vi já que a própria NBB ela já tem... a NBA já presta alguma consultoria para ela nesse nível de crescimento para aprender mesmo, para aprender. Isso já vai fazer uma diferença tremenda, né? Poucos anos. Isso não, voltando naquilo ali que o Amir comentou, né, da Euroliga, por exemplo, a final desse ano, né, que foi com o Anadolu da Turquia contra o Real Madrid, né? Era impensável, por exemplo, se fossem tempos atrás, né, que seriam jogos na Turquia, na Espanha, era impensável ter as torcidas mistas, por exemplo, né? Impensável ter torcedores espanhóis numa arena turca, por exemplo, né? Então isso é muito bacana, essa ideia que a FIBA teve de fazer esse Final Four e tal, porque tinha gente, como era na NBA, sentado, um torcedor espanhol sentado num torcedor turco ali, e ninguém se matando, né? Eu acho que assim, as inovações estão acontecendo, e outra questão, sempre pensando no que é bom para o fã. Então, sempre tem entretenimento. Você pode ver que a FIBA pegou o jeito, né, de fazer, né, um glamour em cima das competições. Eu acho que é uma tendência que eu gostaria de ver aqui no Brasil, porque se o Brasil é o maior mercado consumidor de basquete fora dos Estados Unidos, não faz sentido a gente entregar um consumo parecido com o futebol e não com o do basquete, que é o que nós estamos vendo, inclusive, no caso da Europa, né? Com certeza. Vamos nos despedindo aí, a tua palavra final, Moisa. Cara, queria agradecer pela aula, né, do Amir, muito, muito bom mesmo a participação, agradecer demais mesmo, e é isso aí, aprendendo sempre, né, muito boa. Sempre. Vicente? Da mesma forma, só agradecimento, tinha muito mais coisa para perguntar, mas não vamos exagerar, né? Vamos deixar para um outro encontro. Vamos deixar para uma próxima. Só agradecer o Amir, acho que o episódio ficou fantástico, né? Muito legal, fluiu 1h20, passou rapidinho. Isso aí, só agradecimento. Luiz? Contratem o Amir, é isso que eu digo. Contratem ele e vou aí, vocês que conhecem o pessoal da grana aí de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, chamem o Amir e deem a chave do ginásio Tesourinho, do Gigantinho, do sei lá do que, para ele fazer um time de basquete aqui em Porto Alegre que a gente está precisando. Contratem. Já manda teus contatos aí, já manda tua chave Pix pra gente contratar, porque a gente tá precisando. A gente tá precisando de alguém como tu para colocar um time de basquete aqui em Porto Alegre.
Não, muito bom, vamos sim, e eu pessoalmente só tenho a agradecer. Vocês vão ver que eu vou sempre publicar coisas de basquete, então cedo ou tarde a gente vai acabar nos reunindo de novo, porque com certeza. tem muita informação de basquete disponível no mercado. É um esporte que dá muita atenção ao dado, né? Não precisa nem falar, né? A estatística, como ela é importante para a NBA. Então, os números econômicos do esporte eu vou estar sempre analisando. Então, tenho certeza que nós vamos voltar a se falar com certeza, porque cada vez que eu trouxer um estudo novo, eu passo para vocês e aí a gente pode voltar a falar. Pô, para nós vai ser um prazer. Eu quero agradecer de novo a tua generosidade. Pô, esse espaço aqui tá 1h20 falando e é legal pra caramba, nem o Vicente disse. A gente poderia Mano, ele não divulgou os perfis dele no LinkedIn. Calma. Por favor. Sigam o Amir Somoge no LinkedIn. Ele dá uma aula a cada post diferente. Sigam ele no LinkedIn. Siga Esportes Valo, né? Isso. Não, e agradecer, cara. Pô, a gente teve uma aula aqui hoje, né? Uma aula e eu queria saber, cara, agora para terminar, a gente hoje é dia 16/6. Esse episódio provavelmente vai depois do jogo de hoje. Hoje vai ter o jogo 6 da final da NBA. Tá achando que hoje vai dar Boston e vai pro jogo 7 ou acaba hoje, Amir? Eu vou torcer muito para ir pro jogo 7. Eu sou fanático pelo jogo 7 como telespectador de NBA, né? A gente quer sempre o máximo. Mas pela andar na carruagem, eu tenho a sensação de que hoje o Golden State fecha a série. O Steve Kerr diz que fecha hoje. O pessoal de Boston não gostou muito dessa declaração. Mas, pô, agradecer demais mesmo. E, cara, sempre que quiser passar algum estudo, procura a gente. Nosso canal aqui, nosso Linha de 3 é pequeno ainda. A gente é o primeiro ano, de fato, que a gente está acompanhando toda a liga, né, toda a temporada, mas a gente pretende ter mais conteúdo assim, fora das 4 linhas também, para o pessoal consumir e o basquete crescer ainda mais no Brasil. Muito obrigado, de verdade. Imagina, eu que agradeço e está totalmente alinhado com os meus objetivos estratégicos. Contem comigo, inclusive, para o que vocês precisarem, porque o basquete é hoje o segundo esporte da Esportes Velho e quem sabe, eu espero, né, por que não, seja o primeiro, né? Porque se o basquete passa o futebol no Brasil, também não é impossível, porque quando os jovens forem senhores, né, talvez eu nem esteja aqui, mas o cara de 16 tiver 60, qual o esporte que ele vai assistir pela TV, não é? É verdade. Um abraço, Moisa, um abraço, Vicente, um abraço, Luiz, um abraço e obrigado de novo, Amir. E esse foi o episódio mais do que especial do Linha de 3. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.